Fala rapaziada, hoje a gente fala do primeiro episódio da continuação de Todo Mundo Odeia o Chris, agora chamada de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Depois de anos de esperas, teorias e aquele final em aberto que deixou todo mundo triste, porque logo em seguida, em teoria, o pai do Chris ia de arrasta pra cima, a gente finalmente descobre o que aconteceu com o Chris depois do exame de supletivo, o GED. Se você lembrar bem, a série original terminou com o Chris largando a escola porque, como ele mesmo disse, ele tava pegando 3 ônibus para chegar em uma escola de brancos, onde ele apanhava diariamente de um ruivo. Então ele viu uma saída no exame de supletivo. E no último episódio, ele e a família estão sentados no restaurante, esperando o resultado do teste, e então ele abre o envelope e a tela escurece e acaba. A gente fica anos sem saber se ele passou ou não, e na verdade é canônico que ele reprovou, porque isso tudo é inspirado na vida do Chris Rock, que é um comediante, e a gente sabe até o maior spoiler da vida dele, que ele virou comediante, ou seja, ele deu muito certo na vida. Ele até tomou um tapa do Will Smith, o que é bem legal. Só que como a série começa exatamente do momento em que a outra acaba, a Rochelle não fica nada feliz com isso, dizendo que reprovar nesse exame é mais difícil do que passar. Fia da mãe. E todo o episódio é construído em cima desse fracasso do Chris. O legal disso aqui é que os atores originais voltaram para dublar os personagens, pelo menos a Rochelle, que é a Tichina Arnold, e o Terry Crews, que também retorna como o Julius. Então, foi bem legal. Eu acho que as crianças, os atores não retornaram, até porque eles já são mais velhos hoje em dia. O Julius, claro, não perde a chance de cobrar o Chris por cada centavo. E no meio da bronca da Rochelle, ele devolve a batata que o Chris estava comendo, dando de desculpa que ele só teria comido 4 centavos e que isso seria ok pra devolver. Essa cena é bem engraçada no começo, mas ela fica triste quando você entende o episódio completo. Porém, é inegável que essa é uma das coisas que a gente sempre gostou na série. É o humor ácido que cada personagem tem. É também os momentos bons e os momentos ruins. E é claro que todo personagem volta, o Drill, a Tonya. O Drill, ele continua sendo irmão descolado, bonito e popular com as garotas, e a Tonya consegue ser ainda pior na versão animada do que na live action, e mais tenebrosa também. A animação consegue passar melhor o terror do Chris ao ver a sua irmã fazer de tudo pra sua vida ficar pior. Ela tá muito mais demoníaca, porque se na série original ela já atormentava o Chris, aqui ela tá insuportável, mas de um jeito mais hilário e mais assustador também. Pelo menos nesse episódio, ela tá menos irritante do que na série, onde ela só aparentava ser uma criança catarrenta. Agora, ela tá parecendo uma figura maligna mesmo, que irrita menos, mas amedronta mais. Como o Chris não tem alternativa, a mãe dele obriga ele a voltar para a escola, e o que ele decide fazer? Ele pensa, bom, se eu vou ter que voltar para a escola, pelo menos eu vou voltar com estilo. Então ele vai até o Sr. Omar, que vende roupas de pessoas falecidas, e compra um novo visual. A ideia é se reinventar e ganhar uma nova imagem na escola, pra ver se ele é mais respeitado, né, coitado. Só que aí vem um detalhe importante. Pela primeira vez, o Chris e o Drill vão estudar na mesma escola. E isso já começa a dar problema. O Drew, com seu estilo descolado, faz rapidamente amizades, enquanto o Chris, a gente já sabe o que acontece, né? Ele continua sendo o mesmo fracassado de sempre, e dessa vez até mais solitário, porque o Greg não tá afim de andar com ele por causa da reputação manchada por ter reprovado no supletivo. Só que antes mesmo deles chegarem na escola, o Chris e o Drew têm que pegar 3 ônibus para chegar lá, e a maioria dos motoristas nem para nos bairros por onde eles passam. Além disso, quando eles pegam o ônibus, tem um idoso querendo cometer um crime que eu não posso nem citar aqui com os meninos, mas tá lá sendo representado em forma de piada, algo que é muito sério. Mas esse é justamente o talento dessa série. Ela fala de coisas sérias, fazendo piada com isso, e a gente sabe que é sério, mas a gente dá aquele sorrisinho meio amarelo, porque é melhor rir do que chorar. E isso é também um dos motivos do brasileiro ter se identificado tanto com essa série e com as situações que acontecem aqui. Porque apesar dele falar de uma realidade lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, a gente ainda consegue se identificar mais até do que eles mesmos, tanto que a série faz mais sucesso aqui do que faz lá nos Estados Unidos. Uma grande prova disso foi o sucesso que o ator do Greg fez entre os brasileiros por usar uma camisa "Eu sou famoso no Brasil", porque ele realmente era muito famoso. Parabéns aí, foi muito bom pra você, eu acho. Enquanto o Chris tem que pegar o ônibus, o Drew, claro, encontra uma maneira de ir de outra forma no carro com outras garotas. E ao chegar na escola, ele já tá todo suado e arrasado, e aí que a diretora Morello, e sim, ela é diretora agora, mas eu acho que ela já era diretora antes, eu só não vou lembrar desde quando exatamente. Só que ela mais uma vez faz aquelas piadas racistas disfarçadas de elogios, ela ainda mantém aquela festigização dos negros, enquanto ela acha que é super compreensiva, enquanto o Chris só quer sumir. Ela coloca num pedestal
normal, mas é por racismo. E logo no primeiro dia, ele quase apanha do Caruso de novo, mas um dos garotos da escola vê o símbolo da camisa nova que ele comprou com o Sr. Omar e diz que aquilo é um símbolo de uma gangue. Claro que não é um símbolo de uma gangue coisa nenhuma, mas aquela blusa tá em um garoto negro, enquanto existem outros garotos negros que esses sim fazem parte de uma gangue, usando roupas com o mesmo símbolo. E é aqui que o Chris, sendo esperto, decide tirar vantagem da situação, porque ele entendeu que o único jeito de ter uma vida melhor era bancando o valentão. Por meio do poder, ele teve a paz. E se vocês não me deixarem quieto, eu posso fazer algo muito pior com vocês, então é melhor que vocês me deixem aqui. Foi basicamente isso. Ele começa a fingir que realmente faz parte de uma gangue e isso faz com que todo mundo da escola comece a ter medo dele. E pela primeira vez o Chris finalmente ganha o respeito dos seus colegas, mas a gente só sabe que isso aqui não vai durar muito, né? Porque no final das contas sempre dá ruim pro lado dele. Todo episódio de Todo Mundo Odeia o Chris é uma tragédia, nunca é uma comédia. Eu falo isso porque antigamente as pessoas usavam comédia e tragédia para determinar o final de uma história. Se a história acabava triste, era uma tragédia. Se tinha um final feliz, era uma comédia. Não necessariamente tinha esse contexto de humor como a gente conhece hoje em dia. Pelos boatos do Chris estar numa gangue, a diretora chama o Chris para uma conversa e depois de toda aquela baboseira sobre entender a vida difícil do gangster, ela decide expulsar ele da escola. E agora que o Chris mais uma vez está em apuros e decide esconder a expulsão dos pais. Coisa que ele já fez algumas vezes em outros episódios, que foi esconder um monte de coisa dos pais dele. Para isso, ele finge que tá indo pra escola todos os dias, mas na verdade volta pra casa assim que os pais saem. Só que isso não dura muito por causa da Tônia, que descobre tudo e usa isso pra chantagear ele. Que aqui na animação teve uma brevidade. Geralmente nos episódios essa chantagem costumava ser o tema do episódio e durava o episódio inteiro, até que no final a Tônia se ferrava por chantagear. No caso, isso aqui não aconteceu. Aqui ela conseguiu chantagem, que foram os $10, e depois ainda dedurou o irmão no jantar com os pais. Então não teve consequência nenhuma para ela, o que torna ela mais irritante ainda. Só que agora o Chris estava expulso da escola sem ter passado no supletivo e o que restou pra ele? Nada. E o bichinho ainda tava se sentindo burro, porque ele reprovou em um teste que, em teoria, era fácil de passar. É aí que a Rochelle pergunta pra ele por que ele teria feito algo tão burro quanto fingir que tava em uma gangue. E aí que ele responde, porque talvez eu seja burro, foi isso o que o teste disse. E aqui foi onde esse revival me ganhou por completo. Não porque eles manteram todos os elementos originais, não porque eles mantiveram o humor do Chris Rock, não porque eles apelaram pra nostalgia. Claro, também por causa dessas coisas, mas sim porque isso daqui é um puta de um roteiro. Que no final do episódio você vai arrepiar de tão bom que é a lição que esse episódio passa. Você tá aprendendo algo que é só uma animação, deveria ser só entretenimento, humor, mas não, bum, lição na sua cara. O Chris continua dizendo que ele fez tudo aquilo porque, em síntese, ele queria uma vida melhor, ele tava cansado de apanhar todos os dias, ele precisava de um novo começo e já é ruim o suficiente ter que voltar pra escola. Só que a Rochelle responde, você fez isso com você mesmo, culpando ele por ter que voltar para a escola depois do GED, por ele ter perdido muitas aulas e ter ficado para trás e ter abandonado e ter ido atrás do supletivo, sendo que ele fez o supletivo justamente para ele logo trabalhar, né, para ajudar em casa, para ver uma vida melhor. Só que isso não foi culpa dele. O treinador arrombado mandava ele para a sala do diretor sem motivo nenhum, fazendo com que ele perdesse testes e também aulas. E ele ainda diz que tentou lidar com tudo isso sozinho, mas que foi burro para fazer isso também, mostrando sobre como ele realmente se sente e o quanto de coisa ele já tem que aguentar todos os dias, afinal, burro a gente sabe que ele não é. São as condições do seu ambiente que fazem ele perder as coisas. E olha aqui, 3 ônibus por dia para ir para um lugar onde você apanha diariamente, todos os professores e as pessoas ao redor são arrombados com você, o seu amigo de vez em quando nem é tão amigo assim e tudo que você tenta fazer dá errado de alguma forma. Essa é uma vida muito difícil que faz qualquer brasileiro se identificar. Mas em seguida, o Júlio chega, ele liga para a GED e fala que o filho dele não é burro, talvez burro seja a máquina, e o cara vê que foi na verdade um bug do computador mesmo, onde ele revela que o Chris não falhou no teste do GED por falta de conhecimento. O que aconteceu foi que ele usou um lápis número 3 em vez do número 2, e a máquina de correção não conseguiu ler as respostas. Então realmente, a máquina era burra. Na verdade, a gente nunca vai saber porque ele não reavaliou o teste manualmente, ele não quis. O problema é que o real culpado era o Julius, que tentando economizar comprou o lápis 3 ao invés de 2. E o Chris na pressa pegou o lápis do pai e, enfim. Infelizmente, mesmo nessas condições ruins e adversas, e nessa injustiça que é a máquina ter sido burra, o cara não pode fazer nada. Infelizmente, ele não pode dar tratamento especial pro Chris, sendo que nem era sobre tratamento especial aquela situação, era mais sobre justiça.
Você tem que dar concessões a quem precisa de concessões. O Julius ainda reclama e fala: ah, sim, é isso que tem de errado no mundo. Crianças negras recebendo tratamento especial. No final, eles acabam tendo que ir até a escola e ameaçam processar a instituição se não deixarem o Chris voltar a estudar. E adivinha, eles conseguem, a senhorita Morello treme na base e o Chris é readmitido na escola. Mas claro, todo mundo descobre que ele faz parte de nenhuma gangue. Ele volta a ser ameaçado pelo Caruso e o respeito que ele havia conquistado se vai no instante. Tudo isso porque ele deixou a mochila em cima daquele microfonezinho que fala com a escola inteira. E ele volta a ser o mesmo Chris de sempre, o garoto azarado que nunca consegue se dar bem. E lembra que eu falei que no final sempre dá algo errado pro Chris? Mesmo quando a gente acha que de alguma forma ele acabou em saldo positivo ou ali no 0 a 0, bom, dessa vez no ônibus, a gangue real chega nele e percebe que ele tá usando a camisa de um membro da mesma gangue que faleceu. E é claro, ele apanha por isso, mostrando que todo mundo ainda odeia o Chris. Esse episódio é um verdadeiro presente para quem acompanha a série original. Ele traz de volta toda a essência dos personagens, o humor, a crítica e, claro, as situações absurdas que só o Chris enfrentaria. A animação pode não ter o mesmo charme visual da série live action, mas compensa com criatividade e uma boa dose de nostalgia e bota boa nisso. Também não dá para esquecer que é uma continuação e não um reboot. Eu tava meio cético, achando que ia ser só mais uma série para ganhar dinheiro com nostalgia, mas sinceramente, o roteiro desse episódio foi tão bom e amarradinho que vale muito a pena continuar assistindo. Já saiu o episódio 2, ele tá com nota 8 pela comunidade, eu não vi ainda, provavelmente só vou ver quando for dublado, mas esse primeiro episódio eu tive que ver legendado pra ver como tá. Agora, deixa aí nos comentários se você gostou disso aqui ou não, porque pra mim, a coisa que mais tá fazendo falta agora é a dublagem mesmo. Que eu não sei quando chega, ou se chega, mas eu espero que chegue sim. Agora, eu vou indo lá, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. Hamlet はある。